Damos continuidade à nossa série que comecei na semana passada. E este segundo vídeo vou falar da Universidade Aberta à Integração, UNAI, e a comunidade idosa. Então, vou conversar um pouco da importância da universidade neste contexto da comunidade idosa, neste contexto de Mogi das Cruzes e contexto de Brasil. A Universidade Aberta à Integração, UNAI, promove a convivência e o aprendizado entre pessoas provenientes das mais diferentes idades e dos mais variados ambientes culturais e religiosos, desde da filosofia espírita, budistas, ateus, católicos, evangélicos, agnósticos. Aliás, eu já tive de todos os alunos, de todos os segmentos. E isso é uma riqueza da UNAI. Nesse espaço, procurando melhorar a qualidade de vida, todos. E nesse espaço oferecemos um amplo leque de matéria, disciplinas, que propiciam ou que propiciarão a você, né, uma visão mais ampla do mundo e de si mesmo. Tá? Então, é nesse espaço, UNAI. Com toda essa possibilidade de novos conhecimentos, o ambiente universitário torna-se para você um lugar de resgate da identidade, da sua identidade, e também da cidadania, e ajuda na construção de novas oportunidades de participação na vida social, seja aqui da nossa cidade, ou seja do próprio país, do estado, em qualquer lugar que você for. A universidade está te dando melhor, aliás, está te ajudando a preparar, ou não sei se podemos dizer, né, isso, mas de certa forma o idoso aprende, porque a vida é um aprendizado contínuo. Ninguém sabe tudo. Então, e não existe, como se diz, um mestre e um aluno, todos aprendem juntos, e a vida é um aprendizado constante. Então, por isso que eu falo que a universidade vai contribuir para o seu conhecimento. Para essa finalidade, eu falo especificamente da disciplina que eu ministro, Teologia e Filosofia, e eu coloco aqui, vou focar mais na palavra espiritualidade. Então, a filosofia e a espiritualidade poderão também contribuir com a preocupação mundial que se está despertando com relação aos idosos. Ontem mesmo eu vi um vídeo da professora Silvia e falando sobre o trabalho na terceira idade, da integração, né, do idoso, aquele que quer e pode continuar ativo, né? Então, essa também é uma preocupação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? O Kofi Annan, lembro de Kofi Annan, que foi um dos presidentes da ONU, ele comenta que o mundo está passando, comentava, né, comenta ainda hoje, quem está à frente da ONU, né, que o mundo está passando, ao longo desses últimos 20, 30 anos, por uma transformação demográfica sem precedentes. Supõe que até 2050 o número de idosos aumentará aproximadamente de 600 milhões ou 650 milhões, não dá para exatamente saber, para quase 2 bilhões de idosos. E no decorrer dos próximos 30 anos haverá no mundo pela primeira vez, certamente, já está, essa faz parte da estatística, mais pessoas com 60 anos do que menores de 15 anos. E para o Kofi Annan, então devemos reconhecer que aumentando o número de pessoas idosas
com mais experiência e com maior longevidade, elas poderão contribuir mais do que nunca para o bem-estar da sociedade. A experiência comprova que isto de fato já está acontecendo. E que aconteceu sempre na história. Nós temos Moisés, que podemos citar, temos os grandes músicos que continuaram até o final de uma etapa de uma vida, né? Produzindo música, literatura, tudo, ciência. Nós temos cientistas idosos que continuam trabalhando aqui na Brás Cubas, onde eu estudei, fiz a minha graduação, mestrado também. Eu lembro de alguns professores com mais de 70 anos ensinando e compartilhando conhecimento, tá? Dados do IBGE, isso de 2000, não o atual. Tô gravando para vocês e estou vendo o som. Fazer o quê? Não tenho um estúdio. De 2000, não, perdão, no IBGE, no ano 2000, que o Brasil em 2050 terá quase 40 milhões de habitantes com mais de 65 anos. 40 milhões de habitantes com mais de 65 anos. Naturalmente que o crescimento do número de idosos demandará sem suspeita de dúvida, serviço de saúde, lazer, trabalho, integração na sociedade. Não sei como o Brasil, o governo está pensando. Às vezes a gente fala tanto da preocupação da educação para as crianças, adolescentes, jovens, e esquecemos dessa educação contínua, que depois que se aposentou, acabou. Não! O conhecimento está aí, o mundo muda rapidamente, então precisamos pensar também nessa formação contínua. Com base no relatório da ONU de 2003, que eu já falei de Kofi Annan, sobre o envelhecimento, este problema será muito mais preocupante nos países como Brasil, Índia, quais países a gente pode falar? Argentina, os países os emergentes, né? Que não tanto nos países já desenvolvidos, que já tem uma estrutura melhor, que já de longa data vem tomando medidas para contornar futuros problemas, desde moradia, hospitais, aí você fala desde calçadas, né? Eu estava outro dia conversando com alguns alunos meus da faculdade, da FATEC Itacoaquecetuba, e eu falava que você constrói a rampa para que o cadeirante possa, eu falei no caso do cadeirante, né? Mas o idoso também, que possa utilizar a sua locomoção, a cadeira de rodas, aquele idoso que precisa, aí ele depara com um poste na frente, né? E não dá para passar, e tem que voltar para a rua, ou você faz rampa em tudo quanto é lugar, e não deixa os buracos lá no meio da calçada. Então, essa preocupação em todos os aspectos, essa noção. O jovem talvez não consiga perceber as necessidades do idoso, porque ele não é um idoso. Então, isso tem que ser uma preocupação de governo, uma preocupação da sociedade em geral, de ver a criança, o começo e o fim, todo o processo. Então, sobretudo, isso que eu estou falando, tendo em conta, dentro da mentalidade atual, que se pretende melhorar a qualidade de vida de todos. Então, não é só de um grupo, qualidade de vida de todos. Conscientizados sobre essa ampla problemática dos idosos, que inclui saúde, previdência social, transporte, trabalho, aposentadoria e educação, não podemos negar um outro aspecto comum de todos eles, que é o declínio das energias físicas e também mentais.
eu brincava não, é uma maneira minha de falar, brincar, né? Eu falei que o nosso cérebro, quando somos ainda bebês, tá como se fosse assim, né? Vai crescendo e aí vai distanciando. Olha como é que vai ficando. E aí eu já percebo que meu pai, com toda a cultura que ele tem, os neurônios, as sinapses, já às vezes precisa fazer isso, ó, dar um salto para poder fazer as conexões. Então, às vezes é normal ele perguntar: filho, que dia é hoje? Eu falei: é sábado, pai. E ele pergunta: e amanhã? Porque o local de conexão dos dias da semana não está fazendo. É domingo. E aí ele já perguntou outro dia para mim: esta época, maio, é frio ou é calor? Aí você acha que o pai está brincando? Não, ele está falando sério, porque as conexões não estão acontecendo. E ele tem... o pessoal fala Alzheimer. Não necessariamente. É uma demência natural do envelhecimento. Mas eu conheço um senhor com 110 anos que não tem nenhum problema. Eu falei, mas são as diferenças. Às vezes você pode encontrar um jovem de 45 anos... E aí já está com problema de conexões, porque somos diferentes também nesse processo de envelhecimento. Então, embora todos esses problemas enumerados sejam um desafio a ser enfrentado em todos os países, né? O envelhecimento, saber lidar com o idoso, né? Para nós aqui, né? Na UNAI, o assunto que mais nos interessa aqui, realmente, no geral, é a pessoa idosa. E a minha preocupação, enquanto professor de filosofia e espiritualidade, é tentar ajudar essa pessoa a localizar no tempo, no espaço. Eu uso sempre as 3 categorias de Aristóteles, né? Lugar, tempo e relação, para que ela possa estar localizada no seu lugar, no seu tempo, nas suas relações. Então, é essa função e colocar essa dimensão do espiritual, da espiritualidade, que faz essa conexão, né, com o transcendente. Tá? Vai além da ética, de discutir o que é certo, o que é errado, né, de colocar o homem, então, em comunhão com o transcendente, com o universo. Tá? Essa comunhão que te dá a certeza de uma continuidade desta vida. Eu cito aqui uma famosa escritora, Ecléria Bose, né? Que ela vai falar sobre a sociedade, né? E que essa sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade capitalista, principalmente nesse momento de pandemia, a gente vê muito claro como é difícil a gente entender o valor da vida. O jovem perguntar: por que estão vacinando os idosos primeiro, né? Não deveria vacinar os jovens, porque eles representam o mercado de trabalho, a força, tudo. Aí o jovem dá um argumento tão forte, ele passa um argumento tão forte para mim, falando, aí quando eu contesto, falo que não, que é o valor da vida, que não é o dinheiro que mais importa. O dinheiro não é o essencial, ele é fundamental. O que é essencial realmente na vida, né? Aí eu conversando assim, mas ele fala, mas se não tenho dinheiro, eu também não posso ter uma boa... O essencial fica fragilizado. Falei, realmente, você tem razão. Mas se a gente for discutir todas as ações, aí fica muito difícil, né? Então, por isso, nesta sociedade onde o capital, o dinheiro tem muito valor, né? O idoso, ele fica de lado. Então ela vai falar assim uma frase literalmente do livro de Bose, que o idoso nessa sociedade é sobreviver sem projeto, impedido de lembrar, de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega. À medida que a memória vai tornando cada vez mais viva na velhice, né? A memória, porque você vai tendo muito mais história, muito mais experiência, e que não existe para si, mas somente para o outro. E esse outro é um opressor.
Então, é difícil de entender, porque o idoso deveria ser valorizado na sua totalidade. Seria uma alegria poder encontrar o idoso e ver, vibrar com ele, saber da experiência de vida, saber que essa pessoa contribuiu para que o mundo que estamos aqui... Aí você fala, mas esse mundo eu não gosto, mas ele contribuiu. Ele contribuiu e continua contribuindo. E com a aposentadoria, segundo a autora, né? Acontece uma ruptura com o mundo do trabalho, a velhice se aproxima e o idoso tende a muitas vezes sentir um vazio psicológico, tá? E emocional e social. Por isso a nossa função de professores, eu falo até agora aqui como gerontólogo também, e como professor, ainda mais que muitos idosos já não têm mais a família por perto. Os amigos, muitos não têm, por isso, novamente, seria o espaço UNAI, o espaço universidade, deveria ter muito mais espaço para que a gente pudesse sempre encontrar lugares para que a gente pudesse criar novas relações. E nesses lugares poder sonhar novos tempos. A sociedade não os valoriza. Sentem-se inúteis muitas vezes, e a solidão torna-se muitas vezes um lugar fértil para sentir que a vida não tem mais finalidade. E isso é muito triste, você passar, eu estou falando para você jovem também, se você tiver a felicidade de chegar a ser idoso, então prepare, cuide deste idoso, que é como se diz, né? Eu cuido do jovem e amanhã ele cuida de mim e vice-versa. A mãe cuida do bebê e o bebê amanhã poderá cuidar da mãe. Então essa é a lógica da vida, né? Pelo menos é a lógica que a gente espera, né? Então tudo isso, sem contar que os dados psíquicos, o que eu vou fazer, né? Tá um barulho tremendo, né? Que os dados psíquicos pelos quais muitos passam por causa da solidão, o isolamento que estamos fazendo agora, a falta de participação e a ausência de carinho por parte de amigos, filhos, tudo isso pode ser prejudicial para a saúde e o bem-estar do idoso. A pesquisadora, né, a escritora Bose, ela sugere que a cultura, então esse ambiente cultural, será também uma maneira efetiva deste idoso recuperar o seu papel existencial e transformar o envelhecimento em tempos de projetos, novos sonhos, e que esses sonhos possam transcender o intervalo físico da nossa existência, tá? Então, ao nosso despertar, né, para novas possibilidades do idoso, do jovem também, de viver a vida, não significa ignorar que a idade, que os problemas decorrentes da idade, os problemas biológicos, não significa ignorar isso. O corpo realmente vai aparecendo, né, limites. Mas, entretanto, não acontece, um pesquisador, esqueci o nome, agora não me vem à memória o nome, ele vai falar que no âmbito do psíquico, a capacidade, ela fica mais apurada, e a dimensão espiritual também, ela melhora, quer dizer, neste momento, tá? É verdade que não podemos esquecer que a própria sociedade estabeleceu, ou tinha estabelecido padrões de comportamento e de vida aos quais o idoso obrigatoriamente devia, né, ou deve se comportar, de forma que ele só possa agir de acordo com as normas que vigoram no momento, segundo os quais
tudo que é velho já não serve mais, lamentavelmente. Então, essa visão a gente aplica para coisas, sei lá, não tem o meu violão que está aqui do lado, né? É velho, às vezes já não, as cordas já não têm a boa afinação, mas não é o caso do idoso, tá? A nossa sociedade, então, precisa despertar para a importância deste homem idoso. Segundo Bose, ele é depositário de um vasto e único patrimônio cultural a ser conservado e difundido, fruto de sua experiência. Os mais idosos são autênticos livros vivos e guardam informações únicas sobre variados temas que podem contribuir para que a nossa cultura permaneça viva. Falamos aqui das plantas, né? Eu lembro do meu tio do meu pai biológico, né? Chamava Júlio Rosa. Então ele era conhecedor das plantas. E até hoje tem algumas plantas que eu sei que são importantes como é que fala? Na cultura popular. E que foi ele que me passou. E hoje eu vejo isso no dia a dia, que continua aqui. As músicas e tantas outras coisas que a gente podia citar, que os idosos trazem para nós e está presente aqui na nossa vida. Então, realmente, se esse idoso fosse valorizado como deveria ser, né? Para isso a sociedade tem que evoluir, ele continuaria participando da sociedade, aprendendo durante toda a vida. Tá? Acho que não existe um tempo determinado. Essa história fala, não é mais meu tempo. Esquece. O seu tempo é agora. Tá? Porque você continua capaz de aprender durante a vida toda. Mas eu não sou capaz. Claro que você é capaz. Se eu citasse agora uma palavra, até em um outro idioma, tá? Seja lá qual palavra, né? Vamos falar, pensei na palavra espanhola, guapo. Se amanhã eu falo guapo, guapa, guapo, guapo, 2, 3 dias, eu vou saber que é bonito. Então meu cérebro fez exercício e eu aprendi. Então, não há idade específica, né, para aprender. Talvez o ritmo seu já não seja igual de um bebê. Certo? Talvez não. Com certeza não é. Mas a sua capacidade também de fazer conexões é muito maior pela experiência. Claro que amanhã você pode esquecer, mas não importa. Amanhã repete. E aí o nosso cérebro, tem essa plasticidade, né, de se adaptar. O músculo, claro, se você não utiliza, se você todo dia, mesmo com idade, você aí lembra aí da Beta, a professora Elizabeth, a ginástica, você começa fazendo a ginástica, logo o seu corpo vai melhorando, vai se adaptando aos movimentos. Então isso é possível continuar aprendendo a vida toda, né? E esse aprendizado torna-se comprometido, né? Já que os sentidos governados pelo sistema central revela muitas alterações, principalmente, claro, estou falando que esse sentido, né, desse aprendizado realmente torna-se comprometido, mas você aprende, porque a partir dos 70, não estamos falando a partir dos 70, né? Mas alguém podia falar a partir dos 40, né? Mas eu já coloquei lá os 70, que muitos indivíduos já apresentam, né, redução da capacidade intelectual. Aí você fala, mas do que você está falando? Esse é do meu sentimento, da minha percepção. Eu só comecei a perceber coisas do meu pai faz pouco tempo. Faz pouco tempo que eu percebi, quer dizer, questão de 10 anos, que ele começou a repetir coisas que ele já tinha falado antes para mim. Agora, é claro, com quase 96, o processo é outro. E eu comecei a perceber
que eu tenho a minha convivência, meu companheiro, o Frank, e eu percebi que ele já, algumas coisas já repete em questão de 2 anos, vai fazer 80 agora, mas de 1 ano para cá já percebo que tem algumas conexões que já estão falhando. Então, agora é natural que às vezes, acabei de falar alguma coisa, retomei, mas aí você fala, opa, já falei isso. Então, isso acaba sendo natural. E somente a partir dos 80 mesmo, que isso pode ser mais acentuado, né? Mas isso não quer dizer que você não é capaz de aprender. Isso eu falei que pode ser acentuado. É como eu falei, o cérebro, as conexões são menores, mas possivelmente você continua aprendendo, tá? Então a memória do idoso vai continuar ativa sempre, mesmo apresentando dificuldades para a memória próxima do que para a memória remota. Os seus interesses são mais definidos, tem mais foco. Muitas coisas, fala, vamos ver tal coisa, fala, não quero. Por quê? Porque você já tem mais definição. Eu falei, isso não me interessa mais, né? Tá? Então, o desenvolvimento cultural do idoso é muito importante para uma boa qualidade de vida. Então, a UNAI faz um bem enorme para os nossos idosos, tá? Acho que é um referencial muito grande aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E para eles, né, a pessoa idosa está mais apta para esses pesquisadores que eu estudei para preparar esse texto aqui para vocês. Não vou citar todos os autores em quem eu baseei, né, principalmente Bose, esqueci o nome do canadense, tá? Mas a pessoa idosa está mais apta que o jovem para conseguir avaliar criticamente a vida em virtude da experiência acumuladas. Sua personalidade está mais lapidada, em geral ela torna mais seletiva, seus julgamentos são favorecidos pela sabedoria, pelo discernimento, que reconhece o valor do outro, não ficando alheio aos problemas e procurando sempre soluções conciliadoras, né? Eu vou citar aqui para terminar esse texto, que a intenção era 20 minutos e ficou longo demais, né? Mas o assunto é muito interessante. Eu acho importantíssimo estar falando sobre isso e tentando passar para outros, né? Eu quero citar a Coralina, que ela publicou um livro, a escritora brasileira, poeta, né? Que aprendeu a escrever lá já na idade avançada, né? Que publicou um livro aos 76 anos. Então, segundo os autores, ela já poderia estar com uma certa dificuldade. Pode ser que sim, mas ela conseguiu, né? E a partir dos últimos anos, ela atingiu a consagração nacional como escritora. Tá? Eu vou citar um verso que foi publicado em 2001, na Folha de São Paulo, tá? E ela falava, assim eu vejo a vida. A vida tem 2 faces, é o poema dela, a positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes e aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Olha que interessante você ouvir de uma escritora aos 76 anos, que ela vai citar que aprendeu então a viver, né? Da própria experiência da vida. Então, para ir encerrar esse nosso segundo vídeo, né, que ficou aí, vai ficar uns 33 minutos, o segredo então para viver essa dimensão é de nunca desistir dos sonhos, buscando novas conquistas,
e para prolongar a nossa vida do corpo, né? De maneira saudável. Viver o momento presente deve ser a grande sabedoria, então, da pessoa idosa, da pessoa que está na maturidade, sem ter que estar pensando na morte, e qual nunca se sabe quando virá. Estamos certos que virá, mas não sabemos quando. Então, vivemos. O importante é viver o aqui e agora, este momento. Para esta finalidade, então, de tentar ajudar você, meu querido aluno, minha querida aluna, estudantes de outras idades também, viver o seu presente com maior qualidade, que eu vou continuar servindo da filosofia e da espiritualidade para ajudar a despertar na pessoa idosa, na pessoa que se encontra na maturidade, um processo educacional que ajuda na busca livre de um caminho para uma vida melhor, escapando do que o Pierre Weil, eu acho que é Pierre Weil, ele é francês, eu não sei exatamente a pronúncia, que ele falou da normose, para a gente, aquilo que estabeleceram para nós como o caminho que nós temos que seguir. Não, nós damos o nosso espaço. Então, chegando a este ponto, com maior conhecimento desta problemática do idoso em si, que eu pretendo continuar com os próximos vídeos, e aí você vai aprofundando comigo, tá? Nós vamos aprofundando junto nas nossas aulas, podemos discutir. Não tem um espaço para a gente poder discutir tudo isso que eu falei, mas que você possa refletir e, quem sabe, mandar um texto para mim também, eu aceito. Então, muito obrigado e continuamos aí neste processo do conhecimento. E esperamos a terceira produção que eu começo a estudar para a próxima. Tá? Muito obrigado e até a próxima.